Olá, eu me chamo Leidiana Feitosa, bacharelanda em Educação Física, host do podcast Corpo Não Mente. Hoje recebo com vocês o meu convidado nutricionista Luiz Rocha. Prazer. Muito obrigado. Primeiro eu quero te agradecer, esse convite de vir aqui no podcast para a gente conversar um pouquinho, sobre nutrição, sobre saúde e como o nome do podcast já diz, o corpo não mente, e é isso que a gente vai fazer aqui, falar sobre corpo e saúde. Obrigada. Então, preparado? Com certeza, sempre. Vamos tirar dúvida. Vamos tirar dúvida de vocês de casa. Então, hoje existe uma explosão de informações sobre nutrição muito grande na internet. Sim. Certo? Como você diferencia uma estratégia baseada em evidência científica e dieta da moda? Na verdade, a preocupação hoje, minha como profissional, é muito mais com as pessoas que têm acesso a essa informação, porque hoje a informação está aí para todos. Então, muitas vezes, as pessoas que recebem essa informação não têm conhecimento suficiente. E o que é que acontece? Essas dietas da moda, normalmente elas podem servir por um momento ali. Por quê? Porque a maior característica dessas dietas são uma restrição calórica muito grande. Então, essa restrição calórica, muitas vezes a pessoa pode perder peso, e pode ter um resultado. Porém, esse resultado, depois de uma restrição muito severa, vai chegar num platô, e a pessoa ela vai sentir necessidade, de repente, depois de consumir mais nutrientes, porque não vai ser uma dieta que ela consegue manter. Já uma dieta ali com evidência científica é uma dieta que vai ser específica, para tal indivíduo, vai ter um porquê, do porquê que ela está utilizando, de um objetivo. Então, ela tem estudos realmente e comprovação que você vai poder manter ela a longo prazo. Já essas da moda, é algo ali que aparece, que as pessoas têm resultado num curto período, porque consegue por conta dessa restrição, mas ela não é sustentável. Entendeu? Então, essa é a maior importância, é conseguir diferenciar. E o papel do profissional hoje, com a internet que está aí para todo mundo, é conseguir mostrar que realmente existe individualidade e que é necessário, cada um ter uma dieta realmente específica para as suas necessidades. E fazer seu acompanhamento individualizado. Com certeza, que é total diferença, faz total diferença. E muita gente associa a nutrição esportiva apenas para hipertrofia. Muita gente associa isso, Sim. Inclusive, a musculação, muita gente vai apenas pela hipertrofia. Na prática clínica, quais são os maiores benefícios de uma alimentação ajustada? Pode trazer para uma pessoa? Então, é muito importante você falar isso, porque por muito tempo as pessoas me procuravam pensando o quê? Luiz, ele só cuida de atleta, Então, assim, hipertrofia, nutrição esportiva, liga logo atleta. E a nutrição esportiva, ela é para todo mundo, Para você que quer gerar hipertrofia, mas para você que quer, de repente, melhorar a performance, Para você que quer cuidar da estética também. Então, a nutrição esportiva, ela é para todo mundo que quer ter uma boa alimentação, que quer cuidar do seu corpo, mas quer cuidar também da sua saúde, entendeu? E não é aquela dieta, por exemplo, que todo mundo pensava que nutrição esportiva é frango e batata doce. E ligada à hipertrofia, muita massa, muitas coxas. Isso, entendeu? Então não, dá pra gente fazer uma dieta mais variada, uma pessoa mais idosa que está precisando ganhar massa muscular, uma pessoa que quer melhorar a performance, e não somente pessoas atletas ali, que buscam, mas é para qualquer pessoa, que quer melhorar a sua saúde, mas também vai estar aliado também à parte de performance, aliado à estética também. Então, a nutrição esportiva, ela pega a parte clínica, então ela fala que engloba tudo para alguma pessoa que ela quer melhorar, seja no desempenho físico, seja na estética, seja no emagrecimento, ela consegue englobar todo mundo. Eu falo que antes de ser nutricionista esportivo, eu tenho que ser nutricionista clínico, porque a gente vai trabalhar com patologia, a gente vai trabalhar com todo tipo de doença, porque por mais que a pessoa procure, e seja um atleta ou não atleta, ela pode ter problemas de saúde, então ela busca englobar tudo isso, que é o mais importante. Ou seja, você falou em idosos, certo? Sim. Falamos em idosos. Um idoso, uma idosa, para evitar, ou que já está ali com a sarcopenia, já sofrendo com a sarcopenia, seria muito importante procurar o nutricionista esportivo para a cura ou para a prevenção. Com certeza, Porque aí é onde entra também a suplementação, Porque muitas vezes hoje a suplementação é muito mais importante para um idoso, porque ele está numa situação mais precária de massa, está mais cansado, mais indisposto, com baixa nas vitaminas, do que até para a gente, que faz atividade física diariamente. Então é muito importante alinhar a alimentação, com a atividade física, mas para esse público idoso, principalmente a creatina, por exemplo, um suplemento que para o idoso é maravilhoso. Muitas vezes o idoso, mesmo sem fazer atividade física, a creatina já tem inúmeros benefícios, já está comprovado. Então, para esse público, a nutrição esportiva tem bastante
pacientes também idosos, que é maravilhoso e vai melhorar a qualidade de vida deles, que é muito importante. Ou seja, é indicado sim a creatina para o pessoal da terceira idade. Com certeza. Muito mais até do que pra gente, né? Que tem mais massa muscular, consegue se alimentar melhor, consegue comer mais proteína. O público idoso eu falo hoje, a faixa número 1 para a utilização da creatina. Eu tenho um paciente, ele só tem um rim, e ele pode usar a creatina, porque a creatina ela pode subir levemente a creatinina. Porém, se a pessoa tem uma alimentação equilibrada, né, ela consegue mesmo assim encaixar a creatina. Ela não tem nenhuma contraindicação. Só se realmente, porque tem pessoas que alteram um pouquinho mais, né, no exame da creatinina, com o uso da creatina. Aí, de repente, pode, né, ser para esse público, de repente, um paciente renal. Mas o que acontece? Mas não porque não pode, mas porque não tem evidência falando que ele pode, entendeu? Não tem comprovação, tipo assim, não fizeram testes com pessoas com problema renal. Então, para não ter risco, é melhor não utilizar. Você que tem sua vovó em casa, sua mamãe já da terceira idade, a creatina é cientificamente comprovado e ajustado, e pode comprar e pode oferecer. Você atende de pessoas buscando emagrecimento até indivíduos focados em performance, certo? Em qual momento você percebe que o problema do paciente não é a falta de dieta, mas o emocional e o comportamento com a comida? Olha, eu vou te falar que isso é um dos problemas hoje que a gente mais percebe, né? Eu mais vejo em consultório, e a gente consegue perceber isso já na consulta, entendeu? Porque eu faço uma anamnese, né, bem detalhada, então a gente conversa. Por quê? Porque muitas vezes a dieta, né, não é só pegar, é muito fácil, siga aqui, né, e tchau. Então realmente hoje, né, o ambiente que essa pessoa vive, com quem ela convive, seu trabalho, então essa questão do estresse, da ansiedade, né, se o ambiente que ela mora ali ajuda, né? Porque às vezes você quer fazer dieta, mas aí seu marido tá comendo ali besteira do seu lado, você tem filho e às vezes tem doce em casa, então tudo isso influencia muito, né? Então eu falo que eu já percebi em consulta, né? Conforme eu vou conversando, se tem essa ansiedade, se essa ansiedade normalmente tem horários específicos que ela sinta vontade de comer mais doce, né? É muito comum ser mais à noite, né? Então, tudo isso eu já consigo perceber ali na conversa, na primeira consulta, porque tem esses detalhes, né? Normalmente essa ansiedade muito voltada para a comida é muito pontual. Então, as pessoas falam, Luiz, é mais final da tarde para a noite. E por quê? Porque é quando você chega do trabalho, por exemplo, então no trabalho você está ali agitada, né? Está ali trabalhando, está ocupada. Quando você chega em casa, né, você meio que sua mente relaxa. Então é um momento ali que a mente meio que já pensa na comida, né? Fala, me dá vontade de beliscar. É um horário que você quer também a questão do sistema de recompensa, né? Por exemplo, eu estou estressada hoje. O cérebro ali usa como uma recompensa, isso, né? Isso, então eu estou estressado hoje, então eu mereço esse docinho. Então isso na consulta ali, né? Eu já consigo pegar alguns gatilhos do porquê e aí ter estratégias corretas, né? Cabe ao profissional saber, de repente, colocar realmente um docinho ali para conseguir matar essa vontade, não ser uma dieta tão restritiva. Para não ficar aquela coisa tão restrita, pesada, porque é ali que a pessoa acaba destruindo, assim, entre aspas, né, a dieta. Sim, e não consegue manter, né, como a gente falou, porque é muito importante ser uma dieta que a pessoa consiga cumprir. Né? Às vezes vai ser difícil, mas uma dieta que seja mais flexível, né? É o que eu gosto muito de trabalhar com os meus pacientes, né? Ser uma dieta que você pegue, mas que você consiga fazer e se manter, que é o mais importante. Inclusive, você ainda manda as receitinhas, né? Várias receitas. Tem muita coisa para ajudar, né? Quem tem acompanhamento, que é muito importante. Existe uma cultura muito forte do resultado rápido no universo fitness. Quais são os danos metabólicos e psicológicos que você nota com os pacientes? Porque quer dizer, a gente vê muito isso hoje na internet, né? O Instagram hoje em dia, né? Muito antes e depois. Então as pessoas estão se comparando muito, né? Com corpos que muitas vezes nem existem, né? As pessoas postam ali, mas muitas vezes não é o real. Quase nunca, né? Então, o que é que acontece? Né, eu tento mostrar realmente que cada corpo é um, cada metabolismo é um, né? E ali o ideal é o quê? Você extrair o melhor do seu físico, né? De repente tem mulheres que têm mais corpo, ela queria ser muito magrinha, né? Às vezes a mulher é muito magrinha e quer ter muito corpo. Então, assim, a gente consegue evoluir, né? Mas eu tento trabalhar muito mental, né? Eu falo que hoje na minha consultoria, no meu acompanhamento, o trabalho mental, como a gente está falando aqui desde o início, é o principal ponto. Então eu falo, o seu físico dá pra gente evoluir, né? Mas vamos por esse caminho aqui. Muitas vezes aquilo na internet não é sempre o que realmente é verdade, né? Eu falo que meu trabalho muitas vezes é mais de psicólogo durante o acompanhamento do que de nutricionista. Inclusive hoje eu iniciei um trabalho com uma psicóloga, né? Sim. Ela é psicóloga de formação e ela é assistente social.
E aí ela trabalha numa área assim, mais ou menos nada a ver com nenhuma dessas áreas, mas abrange, no entanto, abrange tudo. A nossa área de saúde, né? Pega a psicologia, então, não tem ela jeito. falou sobre isso. Ela falou que hoje ela vai focar mesmo, assim, em concursos e tal, na psicologia. Eu falei, não, porque a psicologia hoje está abrangendo tudo. A educação física tem que ter psicologia. A nutrição tem muito. a psicologia. E muitas vezes, quando o paciente chega no consultório, né, principalmente pacientes que eu já acompanho, aí chega, ô Luiz, hoje você vai ser meu psicólogo. É a coisa que eu mais ouço por isso. Porque ali a pessoa, ela vai falar por que ela não conseguiu seguir, o que ela conseguiu. E eu vou tentar trabalhar a mente dela para fortalecer essa mente, para que ela consiga se permanecer na dieta. Porque ela ganhou peso, às vezes, porque foi algo emocional, e ela perdeu peso também, muitas vezes, por algo emocional. Sim, então isso é muito importante, né? Ter um profissional ali alinhado para a gente conseguir, né, blindar essa mente, fortalecer para ela conseguir seguir de uma melhor forma. Entramos na psicologia sempre. Sempre. Tanto a educação física como a nutrição. Você muitas vezes mais, né? Porque você vê, às vezes, o cliente diariamente. Eu falo sempre isso, eu vejo uma vez ali no mês. Você vê todos os dias. Todos os dias. Às vezes eles nem querem treinar, tá? Eu sei. Eles querem conversar. Mas aí você vai empurrando, vai enganando, né? Vai treinando, vamos. Tem dinheiro da educação física que vem, fácil assim, vamos dizer assim, entre aspas, que eles vão pra conversar, por mais que você tente, não, vamos treinar, vamos fazer, não. É porque hoje não dá, vamos contar a história. Você vai enganando. Você guarda, você passa aquela hora ali que você nem vê que você desabafou, já aconselhou. E aí foi. No cenário atual do Brasil, a gente vive um aumento simultâneo de obesidade e ansiedade. Justamente aí vem a psicologia, né? Qual a conexão entre alimentação, inflamação, sono e saúde mental, que ainda é um pouco compreendida pela população? E o que acontece? Ninguém nem imagina, porque tudo está muito interligado, entendeu? Por exemplo, a partir do momento que você dorme mal, né, e o sono é um dos principais, para não falar, né, o principal pilar de tudo. Porque o que acontece? No sono é onde você regula seus hormônios, né, de fome e de saciedade. A partir do momento que você dorme mal, você tende a ter mais fome ao longo do dia. Né? Então, às vezes, se você não consegue comer, isso vai te levar a um estresse maior. Né? Então, isso aí acaba afetando o seu corpo e seu metabolismo também. Então, eu falo que é o conjunto. Né? Quando você dorme mal, você acaba se alimentando mal. O corpo tende a pedir por alimentos mais palatáveis, né? Alimentos mais doces, mais ricos em gordura. Então, tudo isso realmente está alinhado. Né? Então, aí você acaba não conseguindo se alimentar bem, come mal, ganha peso, o psicológico é afetado, né? Então, realmente é uma coisa que uma vai alinhando a outra. A mesma coisa quando o paciente chega para mim com todos esses problemas. Aí ele se alimenta melhor, ele faz atividade física, aí o psicológico já vai ficando melhor, já vai emagrecendo, né? A autoestima já vai melhorando, e aí tudo isso também, né, que caminha junto, vai melhorando também. Você tocou em um assunto de gordura, você falou em gordura. Sim. Agora a pergunta é pessoal, é consulta, vou aproveitar a minha consulta, e talvez seja a dúvida de muita gente. Eu não gosto muito de carne, eu prefiro frango cozido, filé de frango, mas a carne é uma coisa que eu não sou realmente fã, a não ser quando é um churrasquinho. Certo? Quem é que não gosta? Né? O churrasquinho ainda vai, agora, tipo carne cozida, bife, essas coisas assim, porque eu não gosto mesmo. Quando eu como a carne cozida, né? A carne que é o ensopado e tal, que falam ensopado. Eu gosto muito daquela carne que tem aquela metade da gordura. É bagaceira. É sério, aquela parte que é gostosa. Ela não gosta, quando ela gosta, ela vai logo Isso, eu como aquele dali. Não, eu vou comer aquele dali porque eu gosto daquela gordura. Afinal, aquela gordura, ela prejudica quem tá em uma dieta, ela é bem prejudicial. Ou aquela gordura, porque eu já ouvi falar também, porque vários mitos que a gente escuta, que aquela gordura não faz tomar a saúde porque é uma gordura da carne e tal. É uma bomba. Porque o que acontece, né? A gordura animal, né? A maioria, principalmente essa gordura da carne, é uma gordura saturada, né? Então, é uma gordura que pode, né, favorecer o aumento do colesterol, né? Aumento de triglicérides. Então, realmente é uma gordura que, a longo prazo, né? E em consumo mais elevado, pode gerar, né, a problemas maiores de saúde. Então, infelizmente, a gordura é algo que realmente deve ser evitado, né? E muitas vezes tem pacientes que falam, Luiz, mas eu não como a gordura não. Por exemplo, vou dar uma picanha. Né, o que acontece? A picanha, por mais que tenha aquela camada de gordura, se você tira a gordura, ela é uma carne naturalmente mais gordurosa. Dentro da carne ali tem gordura entranhada, entendeu? Então a pessoa pensa, eu tiro aquela gordura, mas não, independente, é uma carne mais gordurosa. Então assim, como você não é de comer carne, uma vez ou outra, pontualmente, não vai ser algo que vai fazer mal, né, para você, porque é muito de vez em quando, mas para a pessoa que leva isso, né, diariamente, né, como aos tem carnívoros, aí essas dietas aí da carne, né, a dieta carnívora, que realmente acaba sendo bem complicado, porque pode ter alterações sim, né, em colesterol e triglicérides, isso a longo prazo pode gerar problemas de saúde grave. Você acredita que a estética corporal acabou sequestrando o verdadeiro objetivo da nutrição esportiva? Que seria saúde e performance. Sim. Onde está o equilíbrio entre a estética e a qualidade de vida?
Então, hoje, realmente, né? Vou dar um exemplo minha também em consultório, né? O que é que eu vejo? As pessoas hoje me buscam muito por estética. Né? O que acontece? Ela quer realmente, Luiz, eu quero minha barriga definida, eu quero ganhar mais volume. E aí, o que acontece? Eu brinco que às vezes eu consigo, principalmente em acompanhamento, né? Porque ali ele tá com um profissional, eu falo que eu consigo enganar o paciente. Porque o que acontece? A partir do momento que a pessoa me procura por estética, eu vou melhorar a alimentação dela. Né? Então, vai comer melhor, vai treinar. Então, automaticamente, mesmo me buscando por estética, o corpo, né, e a saúde dela vai melhorar, porque, consequentemente, ela está se alimentando melhor. Certo? O problema disso tudo é quando a pessoa busca isso sem acompanhamento. Por quê? Porque muitas vezes ela pode fazer, aí vem de novo a questão de uma dieta muito restrita, né, que não vai ter nutrientes ali necessários para ela realmente se nutrir de verdade, pode perder muito peso, né, porém não vai ser de uma forma saudável. Então, quando vem para mim, né, buscando essa estética, né, isso que a gente vê, como a gente falou nas redes sociais, né, que é muito forte, eu consigo fazer de um jeito que eu vou entregar resultado da estética que ela quer, mas, consequentemente, vai ter saúde porque vai estar se alimentando bem, saudável, suplementando se for necessário. Porém, quando ela faz isso por conta própria, né, com essa questão, de novo, das dietas malucas da internet, pode sim, né, a médio e longo prazo, trazer grandes prejuízos por falta de vitaminas, de nutrientes, de forma geral. Ok. Existe muita romantização da disciplina extra nas redes sociais. Dieta, falha, treino todos os dias. Até que ponto isso ajuda? E até que ponto isso começa a destruir a saúde física e mental de um paciente? Então, assim, hoje, né, tem sido muito essa busca, né, incessante pelo corpo perfeito, né? Por exemplo, o meu meio mesmo, que eu sou muito do meio do fisiculturismo, né, o que acontece? Hoje as pessoas, né, há anos atrás tinham físicos. Vou dar um exemplo, né, para mulher então. Há anos atrás, tem aquele programa Pânico, lembra das Paniquetes? Pronto. Aquele físico Era anos o corpo atrás ideal. era o corpo maravilhoso. Então, hoje, se uma mulher tá naquele físico, para as mulheres aquilo não é nada. Né? Então, Agora é assim, slim, né? agora é slim, tipo assim, com muito mais definição, né? Com muito mais músculo aparente. Então, o que é que eu falo? Disciplina, né, é importante, mas a pessoa ela tem que diferenciar o que está sendo realmente disciplina, né? Por exemplo, ir treinar muitas vezes sem vontade, mas vai porque é necessário, né? Então, isso aí é você ter disciplina. Muitas vezes não está afim de fazer dieta, fala, poxa, mas se eu quero esse objetivo, né, é importante eu seguir. Então, ela vai lá e precisa seguir. E obsessão. Né, a obsessão chega num ponto que aí a gente começa a ficar algo mais doentio, que é o quê? É seu aniversário hoje, né? Seus amigos já todo mundo querendo comemorar. Não vou comemorar porque eu não posso sair da dieta. Né? Quando você para de curtir um pouco mais, né? Ter qualidade de vida para viver somente para aquilo, né? E começa a prejudicar você e até as pessoas que estão em volta, né, à sua volta, porque realmente aí acaba sendo prejudicial porque mexe já com o psicológico. Né? Então, torna uma coisa realmente obsessiva. Né? Diferente da pessoa que tem disciplina, que sabe que ela pode falhar ali, né? Se ela vai seguir para a vida toda 80%, 90%, diferente de uma pessoa assim que, de repente, ela vai estar em 100%, mas vai ser 100% um mês e depois não vai aguentar mais, e vai jogar tudo para cima. Porque fica aquele negócio restrito, né? Isso, pesado, que eu não posso sair de jeito nenhum, né? E não consegue manter. Então, eu falo que tem que ter esse equilíbrio. Um ponto pouco discutido. Muitas pessoas treinam pesado, suplementa corretamente e mesmo assim não evolui, certo? Quais os erros invisíveis, neste caso, que você já percebeu? Primeiro de tudo, a dieta. Né? Porque o que acontece? E hoje tem muito isso, né? As pessoas perguntam, o que é que eu vou tomar para crescer? O que é que eu posso tomar para secar? E vem perguntando isso para mim. Ô, Luiz, o que é bom para secar? Né? Mas, tipo assim, as pessoas têm aquele meme, né? De várias curvas, de vários caminhos, a pessoa procurando várias rotas, e a rota é a dieta. Não tem pra onde correr, né? Porque assim, ó, por mais que tenha um suplemento que ajude, se você não tiver, eu sempre bato isso na tecla, um básico bem feito, né? Uma dieta bem ajustada, um sono. O sono, como eu te falei, que a gente vai falar aqui outras vezes, acredito, de sono, conta muito, né? Quando você dorme bem, né, você consegue acordar mais disposto, a questão hormonal, né, é mais controlada em relação, como eu falei, à fome, à saciedade, né, à disposição. Então, muitas vezes, o básico ali, né, da dieta, e muitas vezes a pessoa pensa que faz, né, ela se alimenta saudável. Mas se alimentar saudável é diferente de fazer dieta. Eu tô comendo bem, não tô vendo nada, tá? Mas e como é que tá seu sono? Como é que tá o psicológico? Como é que tá o treino? E a questão das quantidades, né? Que às vezes ela come saudável, mas às vezes é um saudável que às vezes é muito volume, entendeu? Então é isso aí sendo ajustado. E aí sim, com a suplementação, com certeza, né, consegue ter um resultado melhor. Hoje ouvimos falar cada vez mais sobre peptídeos. Sim. Certo? Afinal, o que são peptídeos? Por que eles passaram a ser chamados tanta atenção na ciência nos últimos dias? Hoje, né, é algo que eu falo muito também no meu Instagram sobre peptídeos, né, porque eu me apaixonei de verdade. Na verdade, eu já trabalho e falo de peptídeos há 5 anos, e ele teve esse boom de verdade, né, de final do ano para início desse ano. Né? Porque que os peptídeos são? Peptídeos são pequenas cadeias de aminoácidos,
né? E principalmente esses que eu já falo no meu Instagram, né? Que é chamado de peptídeos sinalizadores. Eles sinalizam o corpo a desempenhar alguma função, né? Ele manda a mensagem para a célula e a célula entende essa mensagem e faz alguma coisa no corpo. Por exemplo, peptídeo para acelerar seu metabolismo, peptídeo para reparar algum tipo de tecido, peptídeo para aumentar a produção de colágeno, entendeu? Então, esses peptídeos são algo natural que o corpo já produz. Então, eles ali, quando introduzido, né, no corpo humano, ele vai acelerar alguma função e alguma mensagem. Né? Um exemplo disso, né, que são peptídeos medicamentosos, né, as famosas canetas emagrecedoras hoje no mercado, né, tirzepatida, né, o Ozempic, eles são peptídeos. Já ia fazer essa pergunta, né? Isso, eles são. Agora sim, tirando a dúvida. Mas são peptídeos medicamentosos, entendeu? O que eu normalmente falo e eu trato hoje, que está muito estudado pela ciência e as pessoas estão procurando utilizar, né, hoje em dia os Estados Unidos está muito em alta, Hollywood, os famosos, são esses peptídeos sinalizadores, né, que não tem nenhum colateral, eles só sinalizam o corpo a aumentar algum processo ali, né, de reparo de tecido. Tem um que é muito famoso hoje, que é o GHKCU, que é maravilhoso para pele e para cabelo, que clínicas de estética lá já trabalham muito. Então, eles vêm com essa finalidade de ajudar o corpo a melhorar algo em específico, né, só trazendo benefício, sem nenhum colateral, né, diferente de repente de hormônios ou de algo ali mais específico. Você acredita que os peptídeos podem representar uma das maiores evoluções da medicina e da nutrição nos últimos anos? Com certeza. Né? Vou te dar um exemplo. Ninguém nem sabe, mas a insulina, né, que os diabéticos utilizam, que a gente produz, a insulina é um peptídeo. Entendeu? A insulina é um peptídeo. Foi o primeiro peptídeo, né, produzido em laboratório, se eu não me engano, em 1921, 22, por aí. É tanto que o criador, não lembro, não me recordo o nome, mas ele ganhou um prêmio Nobel quando inventou, né, conseguiu reproduzir a insulina. Então, assim, ali foi o início. Né? Então, hoje, como eu te falei, já veio o Ozempic, então hoje já veio a tirzepatida, que eu tenho um paciente que ela perdeu 50 quilos, né? Coisa que mais do que uma bariátrica, por exemplo. Né? Então, veio para revolucionar e hoje também está se falando muito, como eu te falei, nesses sinalizadores, né? Que vem com uma indicação aí realmente ainda mais para performance, para estética, e só vai aumentar cada vez mais, né? Porque hoje tem peptídeo para tudo. Né? Muitos ainda estão em fase de estudo, né? Estudo pré-clínico, em fase 2 e fase 3, né? Porque o que acontece? Isso aqui é muito importante. Esses peptídeos, né? Eles não podem gerar patente. Por exemplo, o Mounjaro, né? O medicamento, né? Se gasta bilhões para você criar um medicamento. Bilhões. Esses peptídeos sinalizadores, como o corpo já produz, você não pode patentear. Então, qual é o problema de, às vezes, ele não conseguir ser comercializado ainda? Você vai criar algo, você vai pagar bilhões, e quando você terminar de pagar bilhões, o coleguinha do lado pode copiar e lançar junto. E usando tudo que você fez de bilhões, ele pode copiar. Coisa que o Mounjaro, por exemplo, ele tem a patente no Brasil, né? Que está essa briga. Então, ninguém pode vender ele aqui. Já esses peptídeos, por isso ainda demora tanto de sair a liberação, né? Agora, final de julho, parece que vai ser uma liberação nos Estados Unidos. Mas, com certeza, né, é algo que veio para revolucionar, né, e para melhorar cada vez mais a saúde, longevidade e tantas coisas positivas que eles têm. Hoje vemos adolescente entrando muito cedo no universo de suplementação. Sim. Às vezes até sem acompanhamento, né? Da modinha mesmo. Pré-treino, pressão estética. Como você enxerga o impacto disso na formação física e emocional dessa geração? E é importante, né? Por exemplo, eu mesmo na academia hoje eu vejo muito menino, né, jovem. Tem um ponto positivo, né, maravilhoso, porque hoje, né, principalmente no mundo muito de rede social, de internet, de celular, né, a gente vê que os jovens estão se preocupando, né, em cuidar da saúde. Né? Essa semana mesmo eu malhei na academia ali à tarde e eu vi muito jovem, mas a preocupação disso também é, de repente, os pais não estarem mais atentos, né? Porque eu vejo também, né, a questão dos pré-treinos, de exageros de cafeína, de muitas vezes suplementos que não seriam necessários, mas que já está pulando etapas, né? Então acho que isso é uma preocupação muito ali dos pais de estarem atentos, né, ao que seu filho está utilizando, né, a ficar atento em casa, porque realmente, por exemplo, uma creatina, um whey pode ser utilizado, né, mas hoje o que eu vejo é o excesso de cafeína, né, sem necessidade em pré-treinos, né, nessas latinhas de energético mesmo que está se utilizando muito. Sim. Sim, e o tempo todo. Então isso pode gerar realmente o excesso de ansiedade, né, pelo excesso de cafeína, aí uma má qualidade de sono, não consegue dormir, aí chega no colégio às vezes muito com sono, cansado, a aprendizagem pode cair. Então acho que isso é muito importante, né, adolescente precisa ter, né, o olhar atento dos pais ao que está utilizando e se vê que é necessário realmente procurar um profissional, que às vezes adolescente é difícil de ouvir o pai, né, mas de repente um profissional ali vai ouvir, né, e aí vai poder encaminhar ele para ver o que é que vai ser necessário. Né? Eu, particularmente, quando eu acompanho um adolescente, eu falo assim, é o básico. É a comida, um whey se precisar ali e creatina, e acabou.
e treinar, E né? Que é treina. importante. E o acompanhamento ali, de repente, no treino também, né? Porque hoje vai em grupo, então tem que tomar cuidado se está treinando corretamente, se não está, né? Então acho que é muito preocupante ali onde esse filho está treinando, né? E tomar cuidado ali com o que ele está utilizando, ficar atento a isso. E o que existe na mente dele na intenção de estar ali, né? É. Não é, é por estética, tá por saúde, ou tá porque quer virar aquele big, né? Sim, sim. Enquanto tá cuidando da saúde, ótimo. É, que né? são poucos, na verdade, É. né? Se a gente for falar a realidade, são poucos que Isso. estão ali por conta da saúde. Hoje em dia, muito, né, por modinha ali, hoje em dia volta a questão do fisiculturismo, ficou muito em alta, então já começam a se espelhar nisso, né? Mas a preocupação é quando isso aí, né, foge um pouquinho da questão da saúde e vira aquela questão de obsessão, de repente, né? Ou a questão também física ali, começa a mexer muito no psicológico. Então, acho que realmente a questão dos pais, né, e o acompanhamento profissional acaba sendo muito importante. Você trabalha com emagrecimento sustentável. Qual a maior mentira que a indústria de emagrecimento vende para as pessoas? São muitas. Nesses 10 anos, eu posso falar que são muitas. Mas qual a principal? Né? Prometo dieta de tal coisa, dieta da lua, emagrecer X peso em tanto tempo, entendeu? Isso realmente é uma promessa mentirosa, porque vai variar, né, do seu metabolismo. Cada um tem uma genética, tem um metabolismo. Então, qualquer dieta maluca que seja, ou até que pareça ali realmente, né, uma dieta baseada em ciência, mas que não é, né, que prometa uma perda de peso, né, que não tem como prometer isso. Né? Eu falo, para mim, a principal mentira é muito essa. Né? Ou um produto que você vê como muito milagroso, né, desconfie, né, principalmente produto que você não conhece, por exemplo, uma creatina, a gente sabe dos benefícios da creatina, né, mas produtos ali que você de repente não conhece, que está prometendo que é maravilhoso, que é essencial, sem você conhecer, eu acho que isso aí é uma das maiores mentiras, né, da internet. Então eu falo isso, qualquer dieta, né, ou qualquer produto que prometa perca de peso, né, o que prometa algo muito específico, né, em um curto período. Então, acho que para mim essas são as maiores... Você já recebeu pacientes desses aí? Oh, meu Deus. Principalmente São João, agora teve São João, né? Então as pessoas querem a promessa milagrosa, né? Então, às vezes, você pode chegar para aquele profissional charlatão, não, você vai conseguir perder 10 quilos aqui em 30 dias, né? Mas realmente, né, a gente tem que conversar com o paciente, né? Abrir o olho. O importante, eu falo sempre, é a jornada que ele vai percorrer, né? E o se manter, que às vezes é mais difícil, é isso, né? Mais o se manter do que eu consegui. O importante é estar evoluindo, né? É igual o período de fim de ano, né? Sim, não. Ó, aqui pra gente é muito forte o São João e o Réveillon ali, o Natal. São períodos que as pessoas procuram. Porque quando chega dezembro, todo mundo quer ficar, né? É. Slim bem rápido, faz vai, te procura? Hoje em dia, as pessoas estão mais atentas. O que é que acontece? Antigamente, né, vou botar anos atrás, chegava em novembro. Naquela época. Né, novembro para dezembro já tá, Maria, a mulher maravilhosa. Hoje as pessoas têm essa consciência, né? Então, por exemplo, já começa a vir no inverno, né? A frase ali clichê, né? É no inverno que você constrói o shape do verão. Uhum. Então as pessoas hoje estão percebendo isso. Né? Elas realmente estão vindo um pouco antes. Mas anos atrás era isso mesmo. Era novembro para ficar Quando me bem pergunta por que você vai para academia às 5 horas da manhã, foi porque é o único tipo que eu tenho. Quando eu penso que eu quero usar biquíni em dezembro, se eu não acordar agora nesse frio, Não vai, não. para botar meu biquíni em dezembro, eu não vou. Não vai. Não Eu tem não como. vou. Não tem como realmente você conseguir um excelente resultado num espaço de tempo tão curto. Não tem. Qual foi o caso clínico ou transformação de paciente que mais mudou sua visão sobre a nutrição? Nesses 10 anos tiveram muitos, mas deixa eu ver aqui um exemplo. Né? Eu falo sempre, eu trabalho, né, muito com estética, muito com performance, mas os resultados ali que faz meu olho brilhar de verdade é quando eu pego uma paciente, né, normal ali, uma mulher trabalhadora que não tem esse objetivo de estética tão grande, mas que tinha muito peso, né, e acabou emagrecendo bastante, e que aquele emagrecimento impactou, né, de repente em exames que eram muito alterados, né, e de repente está com os exames todos em dia, né, o colesterol normalizado, parou de usar um medicamento, né, isso para mim é maravilhoso, né, de repente uma pessoa que me procurou e usava remédio para depressão, para ansiedade, né, e de repente, por ver o seu corpo mudar, por ver sua alimentação melhorar, sua autoestima melhorar, então aquela depressão vai saindo, vai treinando, então e a cara de felicidade, né, que tem assim, quando olha pra gente com a questão de gratidão, né, por a gente ter conseguido mudar vidas, né, eu já trabalhei mesmo com um adolescente, ele tinha 18 anos, então assim, ele tinha depressão, né, ele já tinha passado por um assalto muito grande, que o pai, né, era delegado, então assim, né, era muito visado, e aí era um menino muito fechado, né, e a mãe levou pra mim, porque estava muito magro,
E aí, assim, ele entrou na musculação, começou a pegar mais corpo, começou a deixar os medicamentos de ansiedade e depressão, e a mãe me agradecer, né? Hoje em dia eu vejo, tá um forte, tá o dobro do meu tamanho, né? Isso tem muitos anos, então eu acompanho ainda, e eu vejo essa mudança ali, né? Do quanto ele conseguiu sair da depressão, né, uma mãe ali também que está com a autoestima baixa. Para mim, isso, né, são os casos ali mais importantes, quando a gente vê que muda realmente a saúde da pessoa, né, e a gratidão que ela tem. Dá uma satisfação, né? Falar, tipo, eu estou no caminho certo. É eu isso aí que lembrar um aluno que eu tive quando eu comecei o estágio. Eu tinha um aluno um pouco já de idade, inclusive ele era, quando eu descobri a profissão dele, porque assim, ele tinha síndrome de pânico, do pânico, ele é hipertenso, vários problemas assim, né? Depressão que ele teve. Aí uma vez eu conversando com ele, eu falei assim, fulano, mas você faz o quê? Qual a sua profissão? Eu sou professor de física da UESC. Eu falei, bom, daí a gente já vê que você bate bem, ficava nessa resenha com ele, já não né? é muito certo. Eu falei, daí a gente já vê que você não é bem certo. E agora eu tô fazendo umas pesquisas, não sei o que. Eu falei, pronto, não começa a me falar dessas coisas, não. Já tá explicado. Aí, às vezes, ele dava uma tremedeira e falava assim, Leide, eu não tô bem, não sei se vou conseguir levantar daqui pra ir pra casa. Eu falava, você vai. Porque a gente tá ali para incentivar, para você vai conseguir, isso. Você vai caminhando, você vai feliz e amanhã você vai voltar. E aí eu criei um vínculo de amizade com ele, né? Até os dias que ele começou a falar, depois de um mês, mais ou menos, ele começou a ler, eu tô diminuindo a quantidade do antidepressivo. Eu tô tomando só as bandas. Aí vai dando uma alegria, né? Aí me ligava, Leide, você vai estar em que horário hoje lá na academia? Porque excelente, a gente conversa, a gente incentiva, né? Bota pra treinar e tal, me dava uma alegria. Toda vez que ele chegava, ele falava assim, não contava um caso, eu já diminuí agora essa medicação. Só tá dia sim, dia não. Eu falo, não, o caminho é esse aqui. A satisfação é muito satisfatório você ver o resultado daquilo realmente, que você faz. Né, e principalmente quando a gente vê no olhar da pessoa a gratidão que ela tem, né? Por a gente estar ali ao lado, ajudando. Tem um paciente que às vezes foi pra academia e falou, ô Luiz, hoje eu fui, porque você conversou comigo naquele dia, realmente eu não posso parar, mas eu tava mal, mas assim me esforcei. Porque pra quem tem depressão, realmente não é fácil você às vezes sair da sua casa, você só quer ficar no seu canto, deitado, né? Então, às vezes, a pessoa pensa, é só falta de vontade, mas não é, realmente é uma patologia, uma doença, né, que precisa de acompanhamento e é um dia após o outro, é difícil. É difícil, e aí quando chegar em um lugar não tem uma pessoa com empatia para te ajudar, para te dar palavras, né? E nós estamos aqui para isso. Com certeza. Existe uma discussão crescente sobre individualidade biológica, na sua experiência. Porque duas pessoas seguindo exatamente a mesma dieta têm resultado completamente diferente. Aí o principal ponto é a genética, né? Não tem para onde correr. Vou falar aqui, né, que está aqui com a gente, mas que está ali no cantinho, eu e Léo, por exemplo. Né? A gente, né, faz dietas totalmente diferentes. Por quê? Porque se eu e ele, que a gente tem quase o mesmo padrão de altura, né, quase o mesmo peso, se ele seguir minha dieta, ele fica desse tamanho. Por quê? Porque eu tenho uma genética, né, mais magra ali. Meu pai, minha mãe são pessoas que têm muita dificuldade de ganhar peso. Ele, se der um pouquinho de comida a mais ali, ele come quase a metade do que eu como. Por quê? Porque realmente, né, a genética dele ele tem uma facilidade maior de ganhar corpo. Né? Tem uma parte positiva, porque ele ganha massa muscular com maior facilidade, né? Já eu tenho muita dificuldade, e isso vale para todo mundo. Né? Pode ser uma dieta muito saudável, totalmente calculada, mas você, se tiver uma facilidade de acumular mais gordura, você vai acumular mais gordura, né? E a outra pessoa que não tem, seguindo a mesma dieta, seja a mesma proteína, carboidrato, ela vai impactar e vai conseguir, né, manter, e já você pode ganhar gordura. Além disso, aí vem a questão do treino, né? Um treino ali, de repente, você pode estar fazendo um treino mais específico, né, de força, pode conseguir gerar mais hipertrofia, a outra pessoa pode não estar treinando musculação. Então, a dieta, né, ali a genética vai ser o principal ponto, né? O treino realmente, porque é a sua área, você vai saber, né? Um treino específico ali também vai afetar, mas o principal ponto, eu digo que é isso aí. Genética, né, para saber realmente a individualidade, né, por isso que eu falo que é muito importante calcular o gasto calórico, né, em cima desse gasto calórico, e, por exemplo, eu quando estou na anamnese ali na parte de dieta, né, naquela anamnese, o quanto ela come, né, paciente às vezes ainda mente, né, não, eu como pouco, eu como só isso, mas eu vou ali futucando, procurando, então eu consigo ter uma estimativa, e dentro da estimativa, com a avaliação física que eu faço, né, eu consigo prever quais serão as calorias. E muitas vezes é isso, uma pessoa com um físico muito semelhante vai ter que comer menos, né, porque tem mais predisposição a ganhar peso, e a outra vai ter que comer um pouquinho mais porque tem mais dificuldade. Então, a individualidade, né, a dieta tem que ser realmente ajustada e o treino e o gasto calórico que aquela pessoa tem. Então, realmente não tem para onde correr, é individual. A hora da verdade para o nosso público. Você segue a dieta?
Com certeza. Eu falo, eu tenho que ser exemplo e sou daquele ali, realmente, cri-cri, porque eu quero, né, me manter bem. E eu falo assim, pra gente que trabalha, né, com o nosso corpo, que não deixa de ser, né, com a nossa imagem, pode falar o que for, né, mas as pessoas, que é uma verdade, quando procuram um profissional de saúde, um nutricionista, né, um profissional de educação física, não quer dizer que aquela pessoa que de repente está um pouco acima de peso não tem, né, um bom conhecimento, que isso não tem nada a ver. Porém, para mim, que hoje trabalho muito com a questão da estética, da performance, né, eu me cuidar, né, e principalmente eu, que já fui atleta de fisiculturismo, então, né, eu comecei o fisiculturismo muito junto com a nutrição, foi ambos juntos. Né? Depois a gente ainda pode conversar um pouquinho mais disso, foram juntos. Então, assim, eu sempre criei essa disciplina, né? Então, eu não consigo passar. Eu viajei agora recentemente para São Paulo e foi uma semana de muito trabalho, de muita correria, quase não consegui seguir dieta. Quando eu cheguei em casa, cheguei, pelo amor de Deus, eu não quero comer nada de besteira, que eu tô sentindo falta de comida, de sentar, porque realmente é algo que eu já falei, eu levo como disciplina, como rotina. Por que desistiu das competições? Então, eu tenho muitas lesões, né? O que aconteceu? Minha última competição foi em 2023. Né, eu tinha parado um tempinho, né, em 2018, e aí fiquei um tempo querendo voltar, mas tive alguns problemas de saúde, né, tive chikungunya, que para uma pessoa que faz praticante de atividade física, de força, a chikungunya, ela acaba com a gente. Eu nunca tive, mas dizem que as articulações... eu sempre tive medo de ter, porque eu já sabia, porque é um problema. E aí, sempre quando eu estava me preparando, eu tentava, e aí ficava muito mal das articulações, eu tenho uma lesão. Começa, ó, punho, ombros aqui, cotovelos... ombros, lesão na lombar. É cabeça, ombro, joelho e pé. Pronto. É isso aí. É isso aí. Então, assim, é muitas lesões. E aí, toda vez que eu tentava voltar, né, eu tinha alguma lesão, tinha alguma coisa, eu não conseguia. Até que em 2023 eu consegui voltar. Porém, o que aconteceu? A chikungunya foi em 2022. Para você competir no fisiculturismo, né, a dieta é muito restritiva, é tudo muito restrito, e muito treino e muito cardio, né? Tudo muito extremo. Então, quando eu voltei a competir, eu fiz uma competição em abril. E aí, depois de abril, eu já estava restrito de novo para 1 em junho. O fisiculturismo, a gente passa um pouquinho antes pelo processo de desidratação. Né? Quando a gente vai secar de verdade ali, né? Ingerir muita água para depois tirar muita água do corpo. Então, esse processo acaba afetando muito as nossas articulações, porque a gente perde muita água. E por conta da chikungunya, né, que eu já tive em 2022... Você já sofreu com as articulações por conta da chikungunya? Quando eu desidratei, na primeira ainda segurei, mas quando foi na segunda competição... que aí eu competi de novo, aí quando eu voltei, aí piorou tudo. Então, realmente, aí as lesões e tudo. Então, assim, né, eu tive que prezar pela minha saúde, apesar de eu amar o esporte, né, sou coach, também trabalho com atletas de fisiculturismo. Hoje menos, porque o meu foco ainda mais é aquele público realmente que busca saúde, né, mas por conta disso, eu decidi parar porque hoje eu tô com muitas lesões. Então, hoje até para eu treinar normal, né, eu treino, daqui a pouco o joelho tá ruim, vai revezando. É o joelho, é o ombro, entendeu? Então, eu decidi me preservar, mas penso ainda em voltar. Penso, pelo menos, ter um retornozinho já coroa na Master. Penso em voltar, nem que seja mais uma vez ali por motivação, por superação, que eu gosto, né? Mas, por enquanto, só a parte de trabalho. Vamos ajudar mais os nossos telespectadores, aproveitando o Luiz Rocha, tá? Vamos aproveitar Luiz Rocha aqui com a gente para tirar algumas dúvidas. Mande. Então, eu sei que você quer saber, como eu quero saber. A cerveja é uma bomba? A bebida alcoólica é uma bomba. Então, o que é que acontece? A cerveja, aí todo mundo fala, meu Deus, cerveja é a pior, não é a pior. Se a gente for olhar caloria por caloria, né, por exemplo, a cada 100 ml ali de bebida, ela não é a que tem mais caloria, entendeu? Porém, um gin, você bota aqui essa tacinha, você fica ali a noite toda, né, enrolando, demora. A cerveja, minha irmã, tu bebe de litro. Então, o que é que acontece? Você consegue, às vezes, consumir muito mais calorias porque você bebe muito mais rápido. Entendeu? E, além de tudo, né, a questão dela fermenta mais. A cerveja, depende, tem glúten, entendeu? Tem pessoas que têm intolerância. Então, a questão do estufamento abdominal. Então, ela, né, se for para escolha, acaba sendo uma das piores por isso. Pela quantidade, né, e pela fermentação que ela acaba causando, que em algumas pessoas acaba sendo mais prejudicial. Né? Mas hoje, tem um lado bom que tem as cervejas ultras. Não vou falar marca para não fazer propaganda, mas vocês conhecem as ultras. Essas ultras têm metade das calorias. Então isso é maravilhoso. Né? Eu brinco, se uma cerveja padrão, uma long neck, tem 150 calorias. Uma ultra aí, ela tem uma média de 75, 72. Mas não é pra você beber o dobro, não. É pra você beber metade. Que aí a pessoa fala, não, então se eu bebo 10, eu vou poder beber 20. Não. É pra beber ali. Se você beber as mesmas quantidades, vai estar ingerindo, entendeu? Metade das calorias. E faz diferença. Faz. Eu só gosto de cerveja. Então vá para outra. Já sabe agora, antes de ir, vá no mercado, compra sua cerveja eu outra. amo sua dica. Gente que não segue Luiz Rocha, por favor, procura lá a rede social de Luiz Rocha.
Rocha Nutri, porque as dicas deles são maravilhosas. Às vezes eu chego no mercado e falo, é esse iogurte ou esse? Ah, calma aí, tem as dicas ali. Aí eu já vou pra minha consulta lá. Então, tá vendo? Já então ajuda. vai lá, segue lá, Luiz Rocha, tá? Quando você for ao mercado, já sabe onde vai essa lista de compras ali. Isso porque aí. eu amo. Pois é, então já sabe agora da cerveja Ultra. Quando for pro seu regzinho lá, ó, bota sua cerveja, leva e já fala, ó, essa daqui é a minha, ninguém mexe não que eu tô de dieta. Pronto, já vai impactar menos. É porque a cerveja a gente bebe demais, né? Não, deixa eu te falar, eu parei pra comer um churrasquinho no sábado, enquanto o carro da amiga lavava, ela me ligou, falou assim, tô aqui em frente ao barzinho comendo churrasquinho enquanto o carro lava. Nós saímos de lá com uma caixa e meia de 600. 600? De 600. Então agora deixa eu falar. Só uma coisinha pra vocês entenderem. Uma long neck tem 150 calorias. Eu brinco com o paciente, né? O pessoal agora que voltou de São João fala, Luiz, eu bebi. Aí eu pergunto, você comeu quantos pães? Ela, por quê? Cada long neck equivale a um pão. Meu Deus. Aí a pessoa para assim e fala... As pessoas falam isso, agora tira essa dúvida. Por que o pão enche a barriga e a cerveja não enche? Porque é líquido, né? Porque querendo ou não, né? O sólido ali, né? Então ele vai ocupar um espaço maior no estômago, então vai te dar uma saciedade maior, líquido, né? Porque às vezes eu acho que isso é mito, que uma cerveja é um pão, tem. você come um pão e você tá cheio. É a mesma coisa, por exemplo, é a questão entre volume e caloria, né? Vou dar um exemplo. Uma paçoca é pequenininha, tem 100 e poucas calorias, né? 100 e poucas calorias de um arroz vai ter 150 gramas, entendeu? Então, às vezes, volume, aí é onde eu dou uma dica na dieta. Pessoas que têm muita fome, a gente coloca maior volume de comida, mas com menos caloria. Entendeu? A cerveja é líquida, rapidinho ali você bebe. Então, o volume é pouco, né? Mas tem muita caloria. Mas, realmente, 150 calorias é um pão. Então, cerveja é uma bomba. Minha irmã. Se segura na sua. Ai, senhor. Não. Se você tivesse que apontar 3 hábitos simples, acessíveis e cientificamente eficientes para a maioria das pessoas, tá? Mas que poderiam transformar completamente a saúde delas. Sim. Qual seria? O primeiro ponto, né? Eu digo comer comida de verdade. Né? Isso aí já vai mudar muito. Né? Comida de verdade, raízes, é fruta, é feijão, é arroz, principalmente que hoje em dia nada pode de dieta, né? A pessoa às vezes fica perdido. Meu Deus, isso aqui não pode, isso aqui não pode, dieta da moda. Mas eu falo, um básico bem feito, você vai conseguir ter resultado. Né? É proteínas ali, né? Realmente de origem animal, né? É legumes, é vegetais, é frutas. Para mim, a base é realmente uma alimentação saudável, né? De menos industrializado. Isso é uma base importante. Né? A outra base é a sua área, não tem jeito, a atividade física, né? Já está mais que comprovado. Se você gasta mais energia, você vai até poder comer mais, porque você vai ter, né, um saldozinho disso aí. Então, a atividade física já está cientificamente comprovado que melhora, né, não só o corpo, mas a mente, libera a sensação de prazer, de bem-estar. Então, o pilar é realmente, está comprovado, é uma alimentação, a atividade física e, eu volto de novo, o sono. Né, um sono de qualidade, né, renova, você acorda realmente mais disposto, realmente em relação ao se sentir melhor, né, ao longo do dia. Aí volta a questão da produção hormonal, né, o GH, que é o hormônio ali do crescimento. Então, ele aumenta a sua produção durante o sono. Né? Então, a questão do sono, a alimentação e a atividade física, né, são os 3 que qualquer pessoa pode melhorar. Não é verdade? Uma alimentação ali saudável não custa caro, né? Claro, tirando a questão dos produtos fit, tudo isso aí. Mas comida, né? De verdade, é um ponto. A atividade física e um sono de qualidade, né? Evitar perder noite. Para mim, são 3 pontos aí que, ajustando isso, já se consegue, né, ter uma boa qualidade de vida. Uma dieta bem feita. Eu vou tirar um exemplo assim, meu pessoal, vamos dizer assim. Eu não sou uma pessoa que siga uma dieta restrita, não. Mas, assim, eu gosto de comida de verdade, eu gosto de estar falando. Quem me conhece sabe que eu gosto de comida de verdade. O que eu peco é quando eu vou tomar minha cervejinha. Ok, isso aí já deixei explicado, né? Quando eu vou só lavar o carro com uma amiga, aí é que eu peco. Mas eu gosto de comida de verdade. Eu gosto de comer feijão, arroz. Eu não troco minha comida por fast food, eu não gosto. Eu não como fritura, eu não gosto. Isso, cara. Por isso que isso te mantém bem, por entendeu? Conta da alimentação. E faço educação e pratico atividade física todos os dias. Que é o diferencial. No caso, é um exemplo, é bom que a gente tire a dúvida das pessoas. Sim. Se eu não suplementar, tipo com creatina ou whey, eu vou ter um resultado igual ou eu preciso suplementar? O whey não, o whey ninguém nem imagina, né? Mas eu sempre falo, o whey acaba sendo opcional. Por quê? Né? O mais importante é a gente avaliar a quantidade de proteína sua ali do dia.
né? Porque o whey é uma proteína. Então, se você consegue bater sua meta de proteína que o seu corpo precisa, de repente, vamos botar que você quer hipertrofia, né? Então, ali uma dieta a partir de até 2 gramas de proteína por quilo de peso, 2,2, e você consegue bater isso com comida, né? Bota no seu ovinho no café da manhã, o almoço ali, seu frango, né? À tarde ali, de repente, um sanduíche natural, um iogurte com a fruta, de noite, né? Novamente ali tem uma proteína, muitas vezes o whey não vai ser necessário. Né, o whey entra como uma ferramenta prática. Né? O que é? Por quê? Porque às vezes você não consegue comer uma proteína no horário, ou está muito corrido, bate ali rapidinho. Então, ele é opcional nesse sentido. Né? A creatina, não. A creatina eu falo que é muito importante. Por quê? Porque a creatina, a gente se consegue nos alimentos, nas proteínas, mas é muito pouco. Né? Para você conseguir 5 gramas de creatina, você tem que consumir aí 4, 5 quilos de carne. Para conseguir 5 gramas de creatina. Entendeu? Aquela quantidadezinha que a gente toma. Que a gente toma. Então, assim, né, a creatina, ela é fundamental para isso, para a questão de força e para lhe ajudar mais no processo de hipertrofia, de ganho de massa muscular. Então, eu digo que é um suplemento ali que seria o ideal. Né? Mas, fora isso, creatina e é o principal. Os outros, realmente, com alimentação bem estruturada, se você não está em déficit de alguma vitamina, que aí sim, como a gente fala, suplementação vem para suprir aquilo que você, né, não consegue. Então, hoje em dia, as pessoas estão suplementando sem nem olhar exame, sem nem olhar nada, né? E muitas vezes também o excesso de vitaminas também faz mal ao organismo. Né? A depender da vitamina, pode gerar realmente o hipervitaminose, pode gerar problemas graves de saúde, né? E patologia por conta disso. Então, realmente, a creatina, eu digo que é o principal, né, suplemento, e o ômega 3 também, em questão de saúde, de forma geral, para mim é um dos melhor, né, suplemento em questão de saúde, de forma geral. Mas, fora isso, a alimentação balanceada consegue. Muitas pessoas também têm que entender que os exames clínicos, eles são tão importantes quanto a atividade física e quanto acompanhamento nutricional. Sim. A gente não é evidente. Né? Quando me procura ali, eu falo, o exame os exames, eu faço depois. Né? E não tem cara. Né? Tipo assim, eu tô bem aqui, eu tô magrinho aqui. Não, mas pessoas magras têm colesterol elevadíssimo. Né? Não tem como a gente saber. Problemas de fígado. Fígado é um órgão que ele não sente, você não dói. Se você tiver com uma dor no fígado, o negócio já tá na esteatose hepática grau 3, você já tá aí à beira do... Já pode tá feia, já. Tá pra subir. Então tem coisa que realmente só o exame ali a gente vai conseguir avaliar. Né? E que é muito importante. Então, Luiz, está chegando, infelizmente está chegando ao nosso final. Já, rapaz, a gente conversou tanto aqui que foi rápido, né? Foi ótimo, foi um prazer. Eu sempre soube que seria um prazer te receber aqui, né? Léo sabe disso, que eu sempre falei, eu quero Luiz Rocha no meu podcast. Né? Foi um prazer, muito obrigada. Muito obrigada. Espero que volte mais vezes. Pode chamar, a gente conversa, eu tô aqui. Deixe uma mensagem, deixe seu @, tá? Para os nossos telespectadores. Fique à vontade. Então, para vocês, né, que não me conheciam ainda, mas está conhecido agora, né, no Instagram, sigam lá, Luiz Rocha Nutri, né, e vocês vão acompanhar, né, a rotina minha como nutricionista, né, no consultório, clínica, em casa, né, tanto a minha parte, né, com os meus pacientes, mas também, né, o meu dia a dia ali como profissional da saúde. E falando em saúde, né, eu falo que saúde e um bom físico, né, não se constrói com milagres, né, como a gente conversou aqui. Os bons hábitos vão sempre falar primeiro. E o que eu conversei aqui com o Lid, né, e eu falo aqui para vocês também, que um bom físico, uma boa saúde se constrói com um básico bem feito, né, com alimentação, com comida de verdade, né, com atividade física, que realmente é o que vai lhe ajudar a mudar, a construir, né, um bom físico, uma boa saúde e se manter, que é o mais importante. Por mais que tenham hoje várias tecnologias para ajudar a suplementação, peptídeos, como a gente falou, realmente uma base bem feita, né, e bem estruturada vai fazer você melhorar a sua saúde, se sentir bem com o seu corpo e continuar se mantendo, que é o mais importante. E, claro, procurar ajuda profissional se for necessário, se vê que está muito perdido, porque o profissional de qualidade ele vai saber, né, o melhor caminho para você conseguir alcançar seu resultado. Muito obrigada. Vocês espero que tenham gostado, tá? Curte, compartilha, deixe suas dúvidas no nosso canal, marque Luiz Rocha, certo? Será um prazer de Luiz responder vocês, tá? Muito obrigada, espero vocês no próximo episódio e que vocês tenham curtido o segundo episódio do nosso podcast Corpo Não Mente. Uhul.